Foi? Aí, tá ouvindo? Voz, som, tudo? Aê, foi. Boa noite. Tamo aí para mais uma live do Guitarra Sem Bloqueios. Todo sábado a gente tá fazendo sobre os assuntos da semana. Tá sendo bem legal isso aqui, que a gente já tem um monte de assunto para tratar. Tanto que a gente vai começar a live essa semana pelos assuntos que faltaram da semana passada. Porque eu não falei do podcast com o Glécio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou já falar de similaridades e diferenças dos dois podcasts, né, que a gente fez essa semana. Dois podcasts bem legais com o Flávio Silva, dessa semana, guitarrista, residente em Nova York, está aqui em São Paulo durante o período da pandemia, e meu irmão baixista Glécio Nascimento, né? O podcast com o Glécio foi bem legal porque o Glécio tratou, na verdade eu pedi a ele isso, né, que ele tratasse das diferentes fases, né, da vida musical dele. Assim, eu vivi algumas delas, eu conheço o Glécio há muitos anos, a gente toca junto há muitos anos, e eu me lembro bem dos períodos de transição dele, né? E aí foi muito legal, porque ele tratou desde a infância dele, de uma família nordestina, né, ouvindo muito forró, zabumba, até o momento que ele se envolve com metal. É engraçado que ele fala uma hora que uma pessoa vê ele tocando forró e chama ele de traidor do movimento metal. Isso foi muito engraçado, bicho. E aí meio que ele fica como é que ele fala? Ele é um fuleiro, né? Que ele fala que ele ficou sendo chamado de fuleiro no meio dos amigos metaleiros, dos músicos que tocavam metal. Mas que para ele, assim, o Glécio, ele fala uma coisa que fica na trajetória dele ali o tempo todo, né? Que ele querendo ir atrás do melhor, né? Uma busca, na verdade, é uma busca por essa coisa do acabamento, do aperfeiçoamento. Tem um cara que fala com ele ali sabe que os músicos de jazz são o melhor do mundo? E aí ele, no outro dia, já estava indo atrás dos discos de jazz. Super legal essa história. E também da trajetória do Glécio, que é muito ligada ao Souza Lima, né? Como também é a vida do irmão do nosso Adriano Boni, Henrique. Eles são muito amigos, né? O Glécio e o Henrique. Aliás, turma boa danada, aquela dos anos 2000 do Souza Lima, né? O Gessé. De ouro. Época de ouro, Gessé, o Glécio, o Henrique. Pessoal, cheguei agora, tá? O bonde chegou, turma. E aí ele fala do Souza Lima, né, que também esse mesmo cara é um pianista, eu acho, vira para ele e diz assim: eu sabia que a melhor escola de São Paulo é o Souza Lima. E aí ele vai, né, ele vai estudar no Souza Lima, o Glécio vai atrás disso. E uma coisa que eu acho bem legal é que o Glécio, ele obviamente tem uma facilidade técnica ridícula, né, simplesmente ridícula. Então todo mundo que vê ele tocar, vê o quanto para ele a parte mecânica do baixo, e a gente vai chegar nessa diferença aí entre mecânica e técnica, né? A parte mecânica do baixo para ele é uma parte mais fluida, né? E como isso também, em determinado momento, foi para ele um impedimento da música estar fluindo, né? Porque tudo era muito fácil tecnicamente para ele, tocava baixo 6 cordas, aquilo ali já estava cheio de vícios. E aí o Cisão Machado, nosso irmão do coração, vira para ele e fala assim: acho que você devia tentar o baixo de 4 cordas para tentar soar mais musical, né? Menos através de digitações e etc.
Isso é um assunto assim que eu procurei que o Glécio falasse sobre, porque é um assunto que a gente fala muito no Guitarra Sem Bloqueios, que é, primeiro, a internalização da música, né? Você internalizar as coisas que você quer tocar, e o Glécio fala assim, o importante é você conseguir tocar o que você canta, e não cantar o que você toca, né? Ele fala muito dessa coisa de dentro para fora, né? Que é um processo que a gente trabalha muito por aqui, que é essa coisa de internalizar, colocar a música para dentro, trabalhar frases, trabalhar solos, trabalhar estudos, trabalhar temas, né? Dos grandes compositores, improvisadores. Sempre essa coisa de colocar a música para dentro, né? Para você conseguir externar de forma desbloqueada no seu instrumento, né? E aí ele vai para o baixo de 4 cordas justamente para fazer isso. E aí entra em um outro estágio que a gente também fala muito lá no Guitarra Sem Bloqueios, que é essa coisa de conseguir olhar o braço do instrumento de uma forma mapeada. Você ter noção da geografia do braço, isso é fundamental, né? Porque quando o Glécio fala que ele estava no baixo de 6 cordas, que ele tinha uma visão somente vertical do braço, porque como tinha 6 cordas, ele conseguia resolver muita coisa, o que acontece na guitarra também. Você consegue resolver muita coisa em uma região, outra região, outra região. E quando você está com 4 cordas só, você é obrigado a horizontalizar isso, né? São estudos que na guitarra a gente tem que complementar o tempo todo, né? Você está entendendo o instrumento, o braço do instrumento como um todo, e não só por região, também não só de forma horizontal, nem só de forma vertical. Assim, não tem exclusão no caso, é inclusão, né? O que você conseguir incluir nas suas capacidades musicais mais bem-vindo é. E o Glécio fala desse período de transição, que ele começa a tocar baixo de 4 cordas, o quanto para ele teve que voltar, e essa coisa de buscar a música dentro dele. Eu vivi muito dessas coisas junto dele ali, e para mim foi super interessante, assim. Teve alguns assuntos que não deu tempo da gente chegar, provavelmente a gente vai fazer outro podcast com o Glécio, né? Porque a gente parou num período para ficar num tempo legal assim do podcast, a gente parou num período que justamente ele vinha com outras descobertas, tem algumas coisas sobre sonoridades, né? O som dos modos, o som dos campos harmônicos, que Glécio tem uns estudos muito legais sobre isso, muito legais, e a gente vai falar um dia. Mas eu achei isso que seria um assunto muito bacana de tratar, de ter isso registrado no podcast, porque são assuntos que a gente termina tratando nessa linguagem, dessa vida de músico, né? A gente termina de tocar, tá no intervalo, como o Glécio fala lá, a gente tocou muito tempo de duo, aliás, foi um período muito, muito bom de minha vida, assim, que foi tocar de duo num restaurante chamado Jardim Secreto, na Pompeia, e lá eu fiz muito tempo com o Nino, muito tempo com o Glécio, muito tempo com o Xandão. A gente toquei lá com o Thiago Espírito Santo, foi fazer de duo uma época, o Thiago Alves, Bruno Migoto, foi um período maravilhoso, assim, de poder tocar de duo, porque quanto menos pessoas você tem tocando com você, né, como aqui eu tava tocando sozinho, mais exposto você tá. Provavelmente eu vou ouvir depois do tocando sozinho aí, como sempre, fica, putz, sério? Quanto menos pessoas, mais fragilizado você tá ali, e mais você tem que reforçar a sua música para que ela soe mais forte, mais robusta, né? O caldo mais grosso ali do que você está tocando, porque você está com menos suporte. Quando você está com mais pessoas, você tem um monte de gente suportando ali, ainda mais no nosso instrumento, que é harmônico, melódico e rítmico, né? Você consegue fazer os três no instrumento. Você consegue, quando você está com muita gente, tem outras pessoas fazendo vários papéis, né? Você está tocando num sexteto que tem piano, tem 2 saxofones, tem baixo, tem bateria. Se você quiser tirar a mão ali, aliás, é bem indicado que você tire a mão em bastante momentos, né? Vários momentos, porque senão existe uma salada musical ali que pode não funcionar. Enfim, esse é outro assunto, mas o fato é que tocar em duo nesse período era maravilhoso. E aí contrasta um pouco, para falar dos 2 podcasts, com o podcast do Flávio, né? Que é ao contrário do Glécio, que a gente falou muito do período de formação musical dele, transição. Do Flávio eu achei muito interessante, porque o Flavião ele tem uma vivência multicultural muito interessante, né?
Ele saiu daqui há muitos anos atrás, 2009, e foi estudar. Ele conta lá no podcast, na Holanda, na Antuérpia, e depois ele se muda para a Bélgica, ou é o contrário. Não, é isso, é Antuérpia na Bélgica, depois Roterdã na Holanda, e depois ele vai para Nova York, que é onde ele reside hoje. E aí eu era muito curioso para ouvir ele falar, a gente falava no privado, né, em diversos momentos dessas mudanças, mas muito curioso em poder investigar isso de mais perto, né, como era a cena musical em cada um dos lugares, a cena acadêmica. Ele é um privilegiado, né, ele viveu cena acadêmica e musical em São Paulo, cena acadêmica e musical na Bélgica, na Holanda e em Nova York, né. O Flávio teve esse privilégio de estar dentro da academia e da noite nesses 4 lugares, 4 países diferentes, 4 cidades diferentes, bem diferentes uma das outras, né? Eu só não conheço Antuérpia dessas 4, mas conheço a Bélgica, falei lá no podcast, assim, é completamente diferente de outros países que ele cita lá, né? Inclusive ele coloca com detalhes o quanto algumas cenas eram mais profissionais, outras menos, o quanto os professores atuavam mais numa cena e menos em outras, o quanto isso faz diferença para um todo no ambiente musical, né? No mundo da música daquele lugar, né? No todo musical daquele lugar. Ele contou muita coisa bacana assim, no podcast. Tanto que o podcast terminou passando o tempo, né, Boni? Não coube ele todo aqui no Instagram. Então, se você quiser ver todo o podcast com o Flávio, tem 7 minutinhos que só tá no YouTube. 8 minutos que só estão esses 8 minutos no YouTube, porque não coube dentro do Instagram, que tem um limite de 1 hora para os vídeos aqui. Então é isso, queria começar hoje pelos podcasts que ficaram faltando na semana passada. E aí, já que a gente está falando de assuntos de podcast, teve um vídeo que a gente soltou essa semana que foi uma resenha, né, um review do canal do pianista alemão Pablo Held. O Pablo é um super pianista, assim, tem umas coisas dele tocando super modernas, assim, e ele é um cara que tem um conhecimento de causa em torno da história da música e da discografia dos discos muito impactante, assim, sabe? Porque, né, nos podcasts ele entrevista uma variedade de músicos bem diferentes, assim, sabe? De períodos diferentes e de até buscas estéticas, de certa forma, que certas pessoas colocariam em prateleiras, né, comerciais diferentes, tipo Bill Frisell, Terry Lyne Carrington, Steve Swallow, John Scofield, Wallace Honey. São muitas as entrevistas lá e ele, assim, é impressionante. Obviamente ele conhece porque ele toca com essas pessoas, ele toca com grande parte dele. Então, se vocês quiserem ver o Pablo tocando com essas pessoas, tem o trio dele com Chris Potter, tem o trio dele com o John Scofield, tem o trio dele com meu grande amigo Nelson Veras. Infelizmente não tem uma entrevista com o Nelsinho lá. Quem quiser ver, quem não sabe quem é Nelson Veras, é um gênio do instrumento. Ele toca guitarra, violão de uma forma impressionante, assim. Nelson é realmente impressionante. Quem quiser ver aqui no meu Instagram, tem 3 lives que eu fiz com ele no meio da pandemia aí. São 3 lives muito legais, porque além de conhecimento musical, tem muita coisa da Bahia. Nós dois somos de Salvador. Então tem com ele, tem com o Mo, não era podcast, eram lives, né? Mas são conversas bem legais. E tem o trio do Pablo com o Nelson, tocando música contemporânea, moderna, assim, coisas impressionantes, assim. Impressionantemente difíceis e impressionantemente musicais ao mesmo tempo, que é muito legal, né? Então, recomendo muito que 3 coisas. O canal do Pablo, que estou falando agora e continuarei. Nelson Veras, para quem não conhece. Esses papos com Nelson Veras aqui do canal. E além dos papos do Pablo com os convidados, ele tocando também com muitos dos convidados. Não todos, mas uma parte deles.
E como eu estava falando, é impressionante o conhecimento de causa que ele tem das discografias. Ele fala, e assim, ele fala sempre num passado bem distante, assim, como a família dele é muito musical, isso dá pra ver pelos vídeos, né? Então ele fala se eu não me engano, de um período que o pai dele era obcecado pelo Weather Report, a banda de Wayne Shorter com Jaco Pastorius. Então quando ele conversa com Billy Hart, ele fala dos discos que Billy Hart gravou, assim, com uma capacidade impressionante de entender o contexto histórico que aquilo aconteceu, né? É impactante, assim, o conhecimento dele e o quanto ele consegue levar as conversas, né, que são muitas, para lugares interessantíssimos, assim. Ele com Peter Bernstein, o guitarrista, ele fala do período que o Peter fez uma turnê com o Sonny Rollins, né? E o quão impactante você estar do lado de Sonny Rollins durante uma turnê, né? E fala do período que o Peter foi fazer uma aula junto com Larry Goldings. Esse assunto ele trata tanto com Larry Goldings quanto com o Peter Bernstein. Quando eles vão fazer uma aula e o Keith Jarrett termina adorando o Peter Bernstein tocando, e o Larry Goldings faz uma gafe, eu não lembro qual é a gafe, bicho, eu fiquei de olhar isso, mas é alguma coisa com o pai, assim, que ele comenta com o pai, o Larry Goldings comenta com o pai, e o pai vai e fala pro Keith Jarrett que não gostava, acho que do quarteto europeu, ou não gostava das peças solos, alguma coisa assim, que o Larry Goldings faz, e o Larry Goldings é uma pessoa super engraçada. Eu comento também do Steve Swallow, que é fantástica, porque o Steve Swallow é um baixista elétrico da geração do bebop, né? Ele conta de uma turnê que ele fez com Thelonious Monk, né? Era um baixista acústico, obviamente, na época só existia baixo acústico, ele é do período que não existia baixo elétrico, e ele migra para o elétrico com a ambição de tocar tudo que ele tocava no acústico. E eles falam sobre essa mudança da linguagem, o quanto não foi intencional. É muito legal, assim, deixa eu ver alguma... O Wallace Honey é impressionante. A entrevista com o Wallace Honey é como se ele estivesse falando com um Jedi, assim, né, sabe? Que viveu de perto muita coisa. E aí chega onde basicamente todo rio deságua, né? Que é falar de Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, período que Wallace Honey tocou com essas pessoas. Então, muitas das conversas seguem nessa direção, né? A direção de Herbie, Wayne Shorter e Ron Carter. Infelizmente, não tem conversas com esses três lá, né? Apesar de estarem os três vivos. Por algum motivo, ainda não tem essas conversas. Eu falo ainda porque eu espero bastante que tenha. Mas as outras são a de John Scofield, eu recomendo muito. Larry Goldings, Peter Bernstein, a do Wallace Honey, Caroline Carrington fala muito de Herbie Wayne Shorter, que ela tocou bastante. São muitas as entrevistas, tá lá no vídeo, quem quiser conferir, o vídeo é curtinho, que a gente postou aqui essa semana. E eu acho que não seja musical é isso, né, Bonnie? Que a gente postou, porque o outro a gente falou da fase do Ornithology, cromatismo e o grupo de acordes. Então vamos falar, deixa eu pegar a paleta que caiu. Vamos falar, vou começar falando do grupo de acordes, tá? Não é grupo de acordes, é acordes por grupo de notas. É uma maneira que a gente propôs lá de você aumentar seu vocabulário de acordes, né? O que é isso? Você entender... Lá a gente fala desse Dó 6 aqui, Dó 6/9. De você entender como é que esse acorde está construído aqui e você replicar ele por outros grupos de cordas. Então esse acorde que é muito comum, todo mundo sabe, ele na verdade é a fundamental, o baixo está no fundamental, a terça maior, a sexta e a nona sendo tocada de forma harmônica. Você pode repetir esse mesmo acorde, né? Nesse grupo de cordas, aqui está no grupo das cordas 5, 4, 3, 2, aqui você pode fazer na sexta, quinta, quarta e terceira, né? Fundamental, terça maior, sexta maior e nona, né? Nona maior. Aqui é a mesma coisa.
E lá eu recomendo também que você entenda isso, entender, dado um determinado baixo, no caso aqui o Dó, onde estão as outras notas, né? Aqui é a terça maior, aqui é a terça menor, né? A quinta justa, para você ir formando seus próprios acordes, né? Então, a gente sabe aqui na aula lá eu falo que você vai transformando, você transforma aqui, ó, esse acorde tá com a nona, você pode dobrar a terça. É um acorde muito conhecido, dobrar a sexta aqui embaixo, ó. Né? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá com a nona, colocar a quinta aqui embaixo, colocar a sexta como eu fiz no outro. Né? Aqui não dá para colocar a sexta na ponta, mas dá para colocar a terça, como eu fiz. A nona tá aqui, você transforma na terça. Né? Entender, dado aquele determinado baixo, o acorde que você está formando, onde estão ali os intervalos, né? E isso você pode fazer, obviamente, com qualquer acorde. Vamos dar um outro exemplo de outro acorde aqui. Qual foi o acorde que você falou na semana passada, Bonnie? Foi acorde menor com a quinta aumentada. Maior com a quinta aumentada, exato. Era um Mi bemol, esse acorde aqui, exatamente. Então aqui, ó, entendendo esse acorde, você tá aqui, ó. O Bonnie propôs um acorde de Mi bemol com a quinta aumentada, a sétima maior e a terça maior, né? Então a gente tá... Não, desculpa, eu fiz a nona aqui. A terça maior. Então o acorde é esse aqui, ó. Você tem fundamental, quinta aumentada, sétima maior e terça nesse voicing. Certo? Onde é que tá esse voice que se... E eu tô com baixo aqui na quinta corda. Mesma coisa aqui, ó. Esse acorde tá no grupo da corda 5, 4, 3, 2. Como é que eu faço para achar esse acorde aqui? Eu vou botar aqui a fundamental, baixo, né? Quinta aumentada, sétima maior, sétima maior, terça maior, e aí forma um acorde. O acorde é esse aqui, ó. Né? Ele tá aqui e ele tá aqui. Em outro grupo de corda, com baixo na quarta corda, ele vai ficar aqui, ó. Mesmo som. É o mesmo acorde, ó. Fundamental, quinta maior, sétima e terça. Ele é o mesmo acorde, ele é o mesmo voice. Ele tem timbre diferente porque as cordas, a depender do agrupamento, ela tem um som bem diferente. Então, principalmente desse aqui, ó, com baixo na quarta. Pra aqui, ó, com baixo na sexta. Como muda o timbre, tá vendo? Ó, o som do Si bemol. É a mesma oitava. Ah. Do Mi bemol, né? Ou do Si bemol, do Mi bemol, é. Ele é a mesma oitava, só que ele tem... Eu tô tocando 3 acordes na mesma oitava, que tem um timbre diferente, mas o mesmo voice. Né? E aí, uma coisa interessante é que aqui eu tô fazendo com baixo, mas você começar a entender que os acordes, por exemplo, eu vou voltar para o Dó com sexta, que na verdade é um Dó maior. Entender as possibilidades que tem em volta dele. Aqui eu já tô sem baixo. É aí que eu queria chegar. Aqui, ó. Tocar os acordes, o baixo, ele, dada determinada harmonia, se você estiver tocando com baixista, que normalmente é o duo mais comum, o baixista provavelmente vai estar tocando o baixo, o fundamental. Então, é indicado até que você não toque, né? Aqui, ó, o voicing, você forma voicings sem a fundamental. No caso aqui eu estou tocando somente a terça, a sexta, a nona e a quinta. Posso repetir a sexta, como eu fiz. Dobrar a sexta. Um acorde quartal isso aqui, ó. Que é um Dó maior sem um baixo. Dó maior com baixo na terça maior. Um baixo meio. Aqui o mesmo, ó. Mesmo acorde. Só que aqui eu consigo colocar a sexta na ponta aqui, ó. E aqui outra maneira, que é uma aula que eu ainda vou gravar, que é você utilizar o mesmo voicing
além de acordes diferentes, para o mesmo acorde em situações diferentes. Então, se você pega esse acorde quartal aqui, que aqui ele está tocando, dado determinado baixo, Dó maior, ele está tocando a terça, a sexta maior, a nona maior e a quinta, se você fizer esse mesmo voicing aqui, ele vai estar tocando a sexta maior, a nona maior, a quinta e a fundamental. Desculpe. E ainda dá para tocar ele aqui, ó. Só que o baixo vai ficar na sétima, né? Então são maneiras de você ir colecionando acorde, aumentando a sua capacidade de tocar harmonia, aumentando a sua capacidade de tocar harmonia no instrumento, né? Isso é muito interessante. Então, esse é um vídeo que a gente ainda vai gravar, coisa da repetição dos acordes, mas essa de você repetir acordes por grupo de cordas é muito interessante. Vou fazer um outro aqui, que é você não ser cordas consecutivas, porque aqui eu tô tocando, né? Quinta, quarta, terceira e segunda, aí depois ele vai, obviamente, migrar para ser sexta, quinta, quarta e terceira. Mas pode ser um acorde que ele pule uma corda, né? No caso desse aqui, ó, que é um acorde que muita gente gosta também, que é um acorde também maior, com a sétima maior, terça maior e a sexta, né? Você pode tocar esse mesmo acorde aqui, ó. Ele é muito mais incomum aqui, mas é o mesmo som do acorde, mesmo voicing. Esse ficou até mais parecido, né? Você aumentou, né, seu vocabulário de acorde. Você já sabe que aqui você tem esse Dó maior com sexta, aqui você tem esse Dó maior com sexta. Que é você entender essa situação de voicings e acordes que você pode tocar. Na verdade, você pode tocar tudo que você quiser, né? Que você gosta de tocar em cima da sonoridade aqui do caso que eu estou tocando Dó maior com sexta, Dó maior com sétima maior, né? O Dó maior sem ser o dominante. Então, muitos dos estudos de coleção de acordes e a harmonia que a gente vai fazer aqui tem esse sentido. No Guitarra Sem Bloqueios, a gente trabalha muito nessa primeira etapa, a depender da etapa que você está, que é você entender e empoderando os acordes. Então, assim, de novo, voltando à semana passada, para você Dó maior é isso aqui, né? A primeira etapa lá seria você descobrir o Dó maior em outras regiões, né? Que isso aqui também seja Dó maior para você, que isso aqui também seja Dó maior, isso aqui seja Dó maior, isso aqui seja Dó maior, e que você saiba que isso aqui também pode ser tocado uma oitava acima aqui, né? Então isso seria uma primeira etapa. E aí, a partir dessas 5 regiões, que é uma primeira etapa de entendimento do braço, mapeamento, que você vá tocando as músicas, é nesse estágio que você está, que você vai tocando as músicas que você sabe em mais de uma região, né? Se você sabe uma música com 2 acordes triádicos maiores, desses que é normal começar, né? Um Sol, um Dó, um Sol e um Dó, ou um Sol, um Dó e um Lá menor, que você aprenda a fazer esse mesmo Dó, Sol, né? Em várias regiões. Você está aqui Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, desculpe, Sol, Dó, isso tudo triádico, Sol, que você entenda, né, que, na verdade, esse é um recurso musical que, apesar de a gente estar falando 2 acordes triádicos aqui, cada um só tem 3 notas,
No braço do nosso instrumento que a gente toca, ele tem muitas possibilidades de execução, né? Você vai desbloqueando nesse sentido. E aí, quando você começa a colocar esse entendimento, né? Entender as possibilidades de executar mesmo os recursos, as ferramentas mais simples que você tem no braço do instrumento, você começa a empoderar isso, né? Porque aí você pega de uma tríade de Dó maior, você coloca a sétima maior. Dessa tríade, coloca a sétima, né? Dessa tríade, coloca Sé. Dessa tríade, desculpe, ó. Aqui de novo, uma oitava acima. Aqui, ó, esse aqui, ó. Você começa a ir descobrindo como formar seus acordes, até o momento que você tá. Agora, no estágio que a gente tá aqui, transformou o Dó maior com sétima, Dó maior com sexta e nona, repetindo a terça, com a quinta na ponta, sexta na ponta, né? Baixo na terça maior, baixo na quinta, com a nona e a sétima, com a sexta na ponta, né? Coloca o baixo aqui, você vai, assim, descobrindo, na verdade desbloqueando mesmo, entendendo a música de uma forma muito mais ampla, né? Que não é, tipo, uma coisa dura, chapada dentro de uma caixa. Enfim, voltei bastante para esse assunto dos acordes, ficar bem claro, né? O quanto o processo de desbloqueio da música no nosso instrumento faz parte de você empoderar os acordes, né? Que é você começar também a criar escalas em volta dele, arpejos, etc. Isso aí é todo um outro assunto que senão a gente vai prolongar demais esse, né? E porque ainda tem perguntas que a gente tem para responder. Você tem as perguntas aí, Boni? Tá. Quer fazer? Então vamos logo para as perguntas, vá. Vamos lá. Só uma pergunta minha. As perguntas que você tem são da agora ou que o pessoal jogou lá no... Eu tenho perguntas dos stories. Isso, dos stories, beleza, essas. Temos 3 perguntas. Vá, jogue duro. Então vá. Então a primeira é: você prefere estudar em casa ou tocar para o público? O que te deixa mais confortável? Assim, o público é meio egoísta isso que eu vou falar, mas não faz diferença, assim. Faz diferença você tocar com outra pessoa, aí faz muita diferença. O fato de ter público ou não, eu precisaria refletir mais sobre isso, mas assim, na própria live, na próprio podcast com o Glécio, a gente fala de momentos que a gente tocou juntos, sozinhos, na pandemia, dentro de minha casa, com só a minha esposa e minha filha ouvindo de longe, e que foram, assim, momentos de troca musical muito grande, né? Isso, com certeza, tem uma energia diferente quando outras pessoas estão presenciando ali, mas eu não saberia te dizer o quanto isso influencia para mim. Eu acho que muito pouco, assim. Porque eu gosto muito de estudar em casa, mas colocar o estudo em prática conversando musicalmente, para mim é a coisa mais... que traz mais benefício, porque a coisa... A Arismar fala, né? Tem dessas conversas com a Arismar que ele fala: isso aqui é um agente de saúde, né? É um agente de saúde. Então, eu acho que esse agente de saúde aqui, ele tem um poder muito maior quando ele está comunicando com outro agente de saúde, né? Que seja um baixo, uma bateria, um saxofone, um xilofone, qualquer one, ele tem um poder muito maior, assim, de cura. Então, a sensação de você terminar 1 hora tocando com alguém de interação musical, a sensação de bem-estar é muito, muito diferente da sensação de bem-estar de você ter 1 hora estudando, entendeu? Pra mim. Pra mim, a sensação, tanto que na pandemia,
eu fui uma pessoa que eu não consegui fazer nenhuma collab. Nenhuma collab eu fiz. Não me fazia bem aquilo, sabe? A sensação não era positiva. Talvez se a gente já estivesse fazendo esse processo aqui, eu tivesse feito. Vim aqui, tava aqui com eu e você. Eu tô falando com o Boni agora, turma. Eu teria feito, mas... Inclusive, se alguém estiver na live aí e quiser fazer um collab, manda um convite aí. Pois é, porque... Flávio Silva tá aí na live. Ó, Flavião, já falamos de você. Já falamos, não sei nem se ouviu. Falamos no seu podcast já. Então, é isso. A diferença do bem-estar que traz você se comunicar com outra pessoa através do instrumento, através de todo o processo do estudo. Agora, também essa comunicação não vem se não tiver o processo de estudo, entendeu? Agora... Mas o que mais te dá prazer entre um e o outro? Não, tem nem comparação. Agora, é isso, porque toda vez que você sai também de um processo prazeroso desse, você sai refletindo de várias coisas que poderiam estar em outro estágio. E para você chegar nesse outro estágio, você tem que sentar a bunda ali durante dias e dias para conseguir, né, voltar. O interessante o período mais recompensador do meu processo musical foi o período que eu tocava mais vezes à noite e que eu conseguia manter uma rotina de estudo bacana, entendeu? Uma intensidade de estudo bacana. Isso para mim é o mais recompensante. Então, para não prolongar a pergunta aí. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Sendo aqui, gente. Agora sim. Qual a música mais difícil que você já tocou? Putz, música mais difícil que eu já toquei? É porque, assim, a gente toca música mais difícil que eu já toquei. Qualquer música que você não estude é difícil tocar. Música, assim, porque essa coisa do difícil e do fácil é complicado, né? Porque muita gente, isso, assim, tipo... haveria um consenso de que dentro desse repertório que a gente toca, uma das músicas mais difíceis é Giant Steps e Countdown, sabe? As músicas que envolvem uma harmonia mais complexa. Os Coltrane Changes, né? Dessa época do Coltrane, que ele tava colocando Coltrane Changes em tudo, né? Substituindo os 3 acordes de 2-5-1 por 2, 4, 6, 7 acordes, né? Ele substituía 3 por 7 acordes. Então, são 7? São 7 acordes. Então isso terminava dando um ritmo harmônico intenso. Mas a forma de estudar e praticar essas músicas, ela é muito similar às outras, assim, sabe? Se você for nesse lance de raciocínio, o Rhythm and Change é dificílimo também. Porque ela já naturalmente já tem um ritmo de acordes de 2 acordes por compasso e ela é muito mais tocada, nesse sentido você termina praticando mais, mas ela é muito mais tocada, ela é tocada em andamentos inumanos. Muitas vezes o Rhythm and Change é tocado em andamentos inumanos. Existe eu não sei, assim, essa coisa de mais fácil, mais difícil não é fácil de falar. Você acha que é um desafio maior você tocar? Essa sua pergunta foi legal, porque o desafio maior, por exemplo, é mais desafiador você pegar um acorde parado e conseguir fazer música um tempão, Isso que eu ia perguntar. ou ter um monte de acorde, porque eu me lembro... interessante. Num acorde parado. Simples, uma harmonia simples ou uma harmonia mais complexa? É porque você pega... Uma vez eu ouvi essa frase, não consigo lembrar de quem, mas assim, você vai tocar Stella by Starlight, a harmonia é tão linda que se você não atrapalhar, já tá tudo ali. Basta você não atrapalhar, entendeu? Basta você não atrapalhar, a música já tá toda ali. Agora, e num acorde parado só? Você vai tocar um Chameleon, né? Tá em um acorde, é um vamp de um acorde só. O 2 que ficam cíclicos durante, sei lá, 20 minutos ressolando, 15 minutos de solos gerais, assim, é mais desafiador, assim. Mas, para responder o cara mais objetivamente, a pessoa que perguntou, eu acho que dentro do repertório tradicional do jazz, dos standards, considerados standards, o consenso, o que é mais falado é que as músicas mais desafiadoras são desse período Coltrane. Então, Giant Steps,
Countdown, Satellite, 26-2, que é 26-2, essas músicas dessa época aí. E você acha que isso está dizendo o tocar, inclusive, mais voltado na hora de improvisar, né? Tema mais difícil de tocar. Putz, bicho, tem umas encrencas, tem umas encrencas do bebop, tem umas encrencas assim do fusion. Tô tentando lembrar de uma aqui que eu me lembro que quando eu tava tirando, não consigo lembrar o nome do tema, bicho. E como eu não lembro tocar, também vai ser foda. Mas, os bebops, pra quem tá entrando na linguagem, bebop, eu acho que é um desafio grande, assim. Porque os temas como Donna Lee, Anthropology, Dexterity, Muse the Multi, Ornithology, que a gente vai falar daqui a pouco, são mais complexos. Porque é muita nota, né? Mas aí vai para a coisa do choro também, né? É uma linguagem muito similar ao choro, é uma linguagem musical que está ali delineando a harmonia, os acordes o tempo todo, né? Um monte de nota completando a coisa da harmonia, assim, interessante. Muito bem. E, vamos ver, tem mais uma aqui? Tem. Qual disco você recomendaria para começar a conhecer o mundo instrumental? Kind of Blue. Miles Davis, Kind of Blue. Tem algo naquele disco ali que é mágico para muitas etapas de percepção. Muitas etapas de percepção. Ele encanta pessoas desde as pessoas que têm uma percepção para esse tipo de música ainda iniciante, né? Tá nos primeiros passos ali, quanto eu não me lembro quem, mas eu me lembro de alguém, eu acho que talvez Chick Corea ou Herbie, alguém que falava que acordava todos os dias, Branford Marsalis, alguém assim, que falava que acordava todos os dias há, sei lá, 40 anos ouvindo Kind of Blue. Eu recomendaria o Kind of Blue. E a fase do... esse é o que eu recomendaria, mas o que eu gostaria de ter sido os meus primeiros, porque me trazem, são discos que me trazem uma sensação muito boa, são o Cooking, o Relaxing, o Steam e o Working, que o Miles gravou todos na mesma semana para sair se eu não me engano, da Impulse para ir para Columbia. Posso estar equivocado o nome das gravadoras, saindo de uma gravadora e indo para outra. Ele devia 4 discos, ele devia um número de músicas, e ele falou, então tá, vamos gravar tudo em 2 dias, gravou, é incrível isso aí, é incrível, simplesmente incrível, esses discos. E uma música, uma música que você fala, ó, todo mundo, músico ou não, deveria saber até cantar esse tema. Em caráter didático, eu acho que All the Things You Are, ou Autumn Leaves, porque tem muita coisa dos princípios da harmonia estão ali, né? Tem o All the Things You Are, tem a coisa da harmonia caminhando no ciclo de quartas ascendentes, e você ouvindo a terça, né? Você fica ouvindo a terça no All the Things You Are, você tá no Fá. Você tem o baixo andando em ciclo de quartas. Somado à melodia com a melodia nas pontas, nas terças, né? Então você tem o baixo. E aí fica menor. É isso aí. Porque eu acho que para fixar, acho que todo mundo deveria saber. Cantar, ouvir, All the Things You Are. Tudo bem. É isso. É isso?
Então vamos falar do Ornithology, já que a gente entrou no assunto do bebop, né? O Ornithology, assim, é muito interessante essa coisa. Antes de tudo, fala. por que chama bebop? Por que chama bebop, bicho? Eu acho que tem relação, porque o bebop tem uma relação muito grande com o período de transição do swing para o que é considerado o jazz moderno, né? São vários nomes que a indústria dá para o entendimento da evolução da música, né? Então, o swing, ele é um período da música que é muito baseado nas big bands, né? Dos anos 30 e 40, e ele tinha uma linguagem um pouco menos voltada às extensões dos acordes, né? As extensões dos acordes que a gente já conversou aqui, elas são as 3 outras notas, estou generalizando, não são sempre 3, podem ser mais ou menos, mas são as outras notas que não estão na fundamental, terça, quinta e sétima dos acordes, né? Então o bebop trouxe essa linguagem e trouxe a presença muito grande da quarta aumentada, né? Do som do trítono. Esse som aqui, né? Então, eu acho que o bebop, a nomenclatura que foi dada, tem a ver com esses intervalos, né? E com a rítmica que a linguagem trouxe. E o bebop também trouxe muito sketch singing, né? Que você cantar essas melodias. Então, quando você canta as melodias, tem a ver bebop, né? Eu acho que tem uma relação com isso aí. Sim. E uma dúvida que você comenta no podcast com o Glécio, que é bem interessante, que não é uma dúvida, mas é uma coisa que vocês comentam, e é uma dúvida de outras pessoas, que é por que na música americana, principalmente no jazz, o tempo é no 2 e no 4 e não no 1 e no 3? É porque o negócio do trem, né? O negócio do trem. Contar isso aqui. O Glécio coloca isso lá, que foi o Vincent Gardner, um trombonista, que veio uma época aqui pro Brasil. Se eu não me engano, ele tocava numa Big Band. Qual era o nome da Big Band dele? Eu me lembro quando o Vincent Gardner veio pra cá. E o Glécio assistiu uma aula dele e ele fala do período que os escravos norte-americanos trabalhavam na lavoura, né, no algodão ali, na agricultura e etc. E eles não eram permitidos tocar percussão, existe essa parte da história, e o ritmo que eles utilizavam era o trilho do trem. E aí eles ouvem... E aí termina virando a pulsação do 2 e do 4, que vem do blues, e termina permeando toda a música norte-americana, do resto da existência até hoje. É interessante porque existem vídeos, quem quiser procurar na internet, no YouTube, existem vídeos de pessoas simulando isso, né? Tem gente tocando com trator, o trator ali fazendo esse barulho do... Os caras tocando tipo bluegrass, tocando o blues, tocando spirituals, eles cantando spirituals em cima do som da máquina ali, que tem essa pulsação constante e que terminou ficando pulsando no 2 e no 4 na música norte-americana. Tá bom? Tá bom. E aí o bebop, para mim, interessantíssimo, que é uma linguagem que não é exclusiva do bebop, mas é uma linguagem, como eu falei, do choro, que se utiliza de elementos muito, muito, muito parecidos, para não dizer iguais, tanto para compor os temas como para improvisar. Porque se você pega em outras fases da música improvisada, isso é algo que não se repete tanto, né? Que não é uma constante. De você ter o mesmo vocabulário que está se utilizando para os improvisos, você se utilizar nas composições. Não é uma constante. No bebop, no caso, era. Então, você ouve na linguagem bebop, você ouve os músicos tocando muito do que já estão no tema, né? Então, a frase que a gente coloca lá do Ornithology,
né? Essa frase que a gente toca lá é uma frase que ela é muito ouvida em improvisos. Na verdade, assim, tem uma frase super interessante que eu já ouvi também, que é assim, é muito difícil você ouvir um improvisador que toca, que improvisa depois dos anos 40, que não toca alguma coisa do Charlie Parker. É muito difícil, porque ele criou essa linguagem, ele criou. Então, isso é uma coisa que você vai ouvir muito, mas muito mesmo. Que é essa frase da aproximação, ele está aproximando pela quinta, né, para fundamental, a gente está em Sol maior, é a frase da abertura do tema, o tema está gravado em Sol maior, então ele toca da quinta para fundamental, vai para nona, terça, quarta justa para quinta, e volta nessa tríade, né? Ele toca a tríade maior, de Sol maior, descendente. Então, lá no vídeo a gente indica, que é que eu indico sempre nessa assimilação. Então, essa é uma frase que você vai ouvir muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, assim. Tem, inclusive, assim, esse procedimento de brincar com a quinta, a quarta e a terça, ele faz no... Ele faz isso muito, o Charlie Parker, né? O bebop como um todo. Tem nessa frase aqui que ele faz... Essa aqui também... Ele usa esse procedimento de ficar na terça, quinta, terça, quarta justa, quinta e voltar, né? Pode tocar aqui. Sonoridades completamente diferentes que o instrumento nos dá, né? E aí a gente coloca lá forma de estudar. Então a primeira para mim é estudar lento. Para mim, a primeira forma de você assimilar musicalmente é você estudar lento. É para você começar a internalizar, ser capaz de cantar dentro, né? Então, essa é a primeira forma como eu acho que você deve estudar. Assimilar a parte mecânica, lentamente, até você ser capaz de tocar no andamento que você quiser. A partir daí, tocar em outras tonalidades. Normalmente a gente grava poucas tonalidades, 3 ou 4 tonalidades. Mas eu sugiro no Guitarra Sem Bloqueios, na hora que você está assimilando vocabulário, que você está assimilando coisas musicais, recursos musicais, que você toque nas 12 tonalidades, tá? A primeira mais óbvia seria se você tocar no nosso instrumento, seria você tocar algum recurso musical cromático, né? Então você fazer em dó, aí dó sustenido, né? Fiz de dó a dó, nos 12 tons seria o mais óbvio. Mas isso eu acho que é pouco musical, sabe? É muito pouco musical esse estudo, então não é o que eu recomendo que você faça o primeiro estudo para as 12 tonalidades. Eu recomendo, lá no curso Guitarra Sem Bloqueios, que a gente inicie os estudos nas 12 tonalidades pelo ciclo de quartas. Então você faria Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si natural, Mi natural, Lá natural, Ré natural, Sol natural, voltando para o Dó. Tá? É o ciclo de quartos. Estou fazendo rápido aqui, mas ele é o ciclo de quartos ascendente, o ciclo de quintas ascendente, como você quiser chamar. E aí você fazer
Fiz aqui até sol bemol, até o Fá sustenido, no ciclo de quartos, para não fazer as 2 tonalidades de novo. Mas sugiro que você faça, seja capaz de ir já aí colocando tudo que você trabalha, né? A gente está falando de uma frase, de um tema de Charlie Parker, de um bebop, mas que você seja capaz de colocar qualquer coisa. A princípio, lá a gente recomenda que você faça desde os acordes maiores. Então, se você aprendeu esse acorde, acabou de aprender esse acorde, já entenda aqui, ó, que ele é um dó aqui, ele aqui é um fá, si bemol dele, mi bemol dele, lá bemol, ré bemol. Porque se você for esperar lá na frente para entender isso, bicho, é uma coisa assim. O Flávio fala um lance no podcast dele que você até cortou, né, Boni, para o trecho curtinho, que ele fez uma aula com Conrado Paulino, nosso grande amigo Conrado Paulino, que o Conrado manda ele cantar as coisas, e ele, bicho, que nada, sabe? Você tá moleque, que cantar o quê? O cara não entende, eu tô querendo tocar guitarra. São coisas que você faz, são coisas que você vai equilibrando desde o início, você vai crescendo sua música, evoluindo ela de forma desbloqueada desde o início, entendeu? Se você vai esperar você tá trabalhando frases do bebop, do hard bop, para começar a praticar as coisas em 12 tonalidades, você vai ter que voltar um monte de casa. Um monte de casa. Dizer, puta, bicho, não estudei os arpejos nas 12 tonalidades. Não sei aplicar a escala de dó maior no braço todo do instrumento, de forma horizontal, vertical, entender em diversas digitações. Se for voltar a isso cria uma frustração. Assim, o que eu mais tento evitar nos alunos, em quem está se introduzindo na música, assim, é evitar a frustração em qualquer parte determinada da música, entendeu? Porque o que mais acontece. E, na minha opinião, a forma como a gente trabalha para isso não acontecer é equilibrar os elementos. Você ser capaz de executar mecanicamente e ouvir aquilo que você é capaz de executar mecanicamente, conseguir enxergar isso no braço do instrumento, né? Porque, como eu falei, não adianta você escutar a tríade de dó maior aqui, né? Esse dó mi sol, ser capaz de mecanicamente executar, até escutar, né? Que isso aqui é um dó maior, mas não conseguir entender ele no braço todo, né? Do instrumento, porque você vai estar tocando um instrumento que você não entende a geografia do braço, o mapa desse braço. E sempre a gente coloca como o quarto ponto de equilíbrio a parte teórica, né? Que eu digo que não é algo fundamental, porque eu sempre falo que grande parte da música produzida no mundo não teve fundamento teórico, né? As pessoas nem sabiam teoricamente o que estavam fazendo, uma parte, muitos sabiam, alguns não. Mas eu acho interessante você ter esses quatro pés da mesa, né? Que é a audição, a parte mecânica, a parte visual e a parte teórica, para você fundamentar aquele conhecimento que você tem. Eu acho que isso, assim, é muito difícil do conhecimento você não levar ele para o próximo estágio. Você entendeu o que é um dó maior? Ah, tá, beleza. Você entendeu o que é um dó maior. Você já sabe o que ele é, uma tríade, 3 notas, dó, mi, sol. Beleza, você entendeu teoricamente. Você já ouve isso, você já ouve essa tríade maior, quando você ouve que é uma tríade maior. Beleza, você é capaz mecanicamente de executar ela e visualizar ela no braço. Dificilmente você não vai para o estágio de transformar esse dó maior num dó maior com sétima, num dó maior com sexta, e entender o campo harmônico em volta dele, etc. Todos os estágios depois, tá? Então, assim, continuando o procedimento de assimilação da frase do Ornithology, uma coisa muito interessante, até por essa frase pequena, é quando você entende como a frase funciona, como eu falei aqui, né? Aproximando da quinta para o fundamental, tudo isso que eu descrevi aqui, você ser capaz de executar ela da mesma tonalidade, também em Sol maior, né? Estamos aqui em Sol maior. Você ser capaz de executar ela em outras digitações, porque eu também recomendo que você faça isso desde o início, né? Então tá aqui, ó, arpejo do Dó maior com sétima. Então aqui, ó, Dó maior não, Sol maior. Tô
Estou fazendo exatamente a mesma coisa de diversas formas diferentes aqui. Eu estou fazendo um arpejo de Sol maior com sétima maior, né? É uma ferramenta extremamente utilizada e faz parte das primeiras ferramentas que você vai desenvolvendo no processo que a gente está. Uma vez que você tem elas internalizadas, é muito mais fácil você fazer essa frase aqui, aqui, olha lá. Onde mais? Aqui. Onde mais? Tô tocando a mesma frase baseado nas digitações diferentes. Vamos fazer para a gente pontuar, que a gente sempre faz, né, Boni? A gente coloca aqui o acorde. Então aqui, ó, a gente tá trabalhando nesse Sol maior. Esse Sol, então ele aqui. Se a gente tivesse nesse aqui, ó, fazer aqui, ó. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Esse Sol maior aqui, fazer. Esse aqui, vó. De novo aqui. Você ser capaz de ouvir e executar em diversas regiões do instrumento. Aqui eu estou usando os 4 pilares aqui, tá? Eu fiz isso aqui de bate-pronto, mas assim, eu estou usando aqui 4 pilares. Estou usando o pilar auditivo, eu conheço a frase. Auditivamente eu entendo como ela funciona. Visualmente eu sei onde estão os Sol maiores no braço. Estou usando os 4 pilares, né? Auditivo, mecânico, de visualização e de teoria, né? Então fica muito mais fácil. Obviamente estou com uma frase curtíssima aqui. Quanto maior a frase, mais complexa e etc, mais difícil. Essa frase eu utilizei para começar, né? A gente vai falar de ornitologia um tempo aí, aqui no canal. Mas eu utilizei para começar porque ela é uma frase que, coincidentemente, ela está toda dentro da tonalidade de Sol maior, inclusive utilizando a quarta justa, né? A quarta justa está ali. Então é isso, é um processo de assimilação de vocabulário. A gente fala muito isso aqui e vai ser, provavelmente, o assunto que a gente mais vai falar o resto da vida, que é a assimilação de música, né? Colocar música para dentro e entender ela nos 4 pilares, de forma auditiva, mecânica, ser capaz de colocar ela em prática, ser capaz de visualizar ela no seu instrumento e entender de forma teórica também, é sempre recomendado. E é o mesmo processo que a gente usa com a linguagem, né? Que é o mesmo processo que a gente usa para falar, exatamente. Porra, Boni. Profundo, né? Caramba, bicho, parabéns, hein? Pessoal, me parabeniza aí, por favor. Parabeniza o Boni aí, turma. Parabéns, né? Porque você passa por esse processo, né? Você aprende... Mas você visualiza a linguagem onde? Só para entender, assim, no dicionário, né? Você tem que... o ideal é que você visualize em todo lugar, né? Tipo... Mas porque você vai falar uma frase, eu vou falar... Ó, você ouve... Ouve, Aí você tem que dominar mecanicamente, aprender... porque exatamente, Teoricamente, você tem que saber também. Pronome, artigo, verbo... tipo, pode ser que você não saiba o máximo da teoria da coisa, mas você tem que saber, por exemplo... Só não entendi a parte visual, como é que faz? A parte visual... A parte visual você se pegou. A parte visual eu vou trazer na semana que vem. Tá bom, parte visual, cobra aí, turma, que o Boni vai trazer na semana que vem. Ô, Boni, o João Paulo não apareceu aí, não? O João Paulo não apareceu, ele ficou chateado. Ele ficou chateado, bicho. O João Paulo ficou chateado. Faz uma pergunta do que ele fez semana passada. Eu não sei uma que ele fez, mas posso fazer uma no Ele me fez um monte. Ele fez. Deixa eu fazer uma pergunta que ele me fez no WhatsApp. Tá. João Paulo... Você vai fazer a pergunta pra eu responder? Ou você mesmo vai responder? Não, você que vai responder. Tá. Mas eu acho que você nem sabe. Ele perguntou quem você gosta mais, se o guitarrista do Limp Bizkit ou do Sepultura. Não faço a menor ideia dessa primeira... Quem é essa primeira banda aí? João Paulo, o Boni não sabe quem é o Wes Borland, não sabe, então... Mas eu vou recortar esse pedaço e você manda pra ele no WhatsApp. Beleza, a gente recorta esse pedaço aí e manda. João Paulo, não suma, essas perguntas são bem-vindas, né? Tem que ter um controle, a gente precisa te controlar, que João Paulo é uma pessoa sem limites, ele é uma pessoa sem limites. Mas é muito legal essas conversas com o João Paulo, que eu tenho há 1 milhão de anos. Muito bem.
que é que falta, Boni? Falta... Vamos falar sobre os acordes. Não, acorde já falei. Falta falar sobre o cromatismo de uma Cromatismo, nota. desculpa. Isso aí. Cromatismo. Quanto tempo a gente tem? A gente não tem tempo mais, né? Quanto tempo tá? A gente tá em 1h04. Ah, não. Vamos deixar o cromatismo pra semana que vem. É. Sabe por quê, turma? Porque o cromatismo vai entrar no mesmo processo desse do ornithology, que é você assimilar nas 5 regiões, assimilar a princípio nas 5 regiões, depois conseguir visualizar no braço todo, ouvir essa coisa do cromatismo. Eu queria falar sobre Tem aproximação. que visualizar o vocabulário. Tá, eu vou pensar melhor. O que eu ia falar não vai caber. Então pronto, ficamos com cromatismo de uma nota para a semana que vem, né? A gente tá sempre deixando um assunto para a semana que vem. O nome disso é cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Isso Entendeu? é uma globalização. Nada. Assim como tem. Deixa pra lá. Ah, muito bom. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que tá aí. Não é assim. Eu vou falar. Quem quiser saber mais disso aqui, né? Quem quiser, e não só quem quiser, quem precisar. Quem precisar, exatamente. Se você não quer, mas você precisa. Entender mais de todos esses processos de desbloqueio da música, entendimento da música de uma forma mais profunda, né? Essa busca pela profundidade da música nesse instrumento aqui, que não é uma coisa simples. Eu sempre, outro dia eu estava conversando, sempre quando eu converso com amigos pianistas, assim, a relação da teoria musical, do entendimento da musical com o piano, ele é tão mais simples, né? Mas isso é um assunto que a gente pode falar. Essa coisa de desbloquear a guitarra, o violão, para a gente conseguir fazer música de uma forma mais livre. Tá toda lá, muito bem, né, sistematizada no guitarrasembloceios.com.br, custo aberto, tem um monte de aluno lá, manda dúvida aqui. O Valnei falou que ia participar, não foi, Boni? Ele mandou... O Valnei, ele mandou mensagem aqui, eu li, ele está no trabalho e disse que vai... ver depois. Legal. Então é isso aí, abração pro Valnei, abração pro João Paulo, todo mundo que tá aí acompanhando lá o curso. A gente sabe aqui, o pessoal tirando dúvidas. Então, é isso, Boni. Ficou alguma coisa de fora? Quem não está inscrito no canal do YouTube... Por favor, se inscreva no se canal do inscreva YouTube. lá, tem Exatamente. muita coisa interessante lá. Canal do YouTube, tudo acontecendo. Aqui no Instagram, Facebook. Na verdade, nossa engrenagem de conteúdo tá rodando em todas as plataformas. Estamos fazendo trabalho pra cacete, mas tá valendo a pena. Isso aí. Sim. E também, você guitarrista que tem interesse em estudar, quer saber mais, também tem um grupo no Telegram. Tem um grupo no Telegram, exatamente. Tem um grupo no Telegram, link na bio. Link na bio você encontra tudo. Boa, Boni. Link na bio tem lá, canal do YouTube, canal do Telegram, canal do WhatsApp, canal do Facebook, o site do Guitarra Sem Bloqueios e meu site pessoal. Quem quiser saber mais de minha vida pessoal, tem lá que bermuda que eu gosto, onde é que eu surfava quando eu era adolescente. Mentira. Muito bem. É isso aí. Valeu. Falou, turma. Abração.